Meus irmãos do estado do Mato Grosso do Sul, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando um projeto para comemorar os 50 anos da renovação carismática no estado do Mato Grosso do Sul. Você se lembra que em 2017 nós celebramos os 50 anos da renovação no mundo. Em 2019 celebramos o jubileu da renovação no Brasil. E agora, 2021-2022, nós somos convidados a celebrar o jubileu da renovação carismática no estado do Mato Grosso do Sul. Então, estamos lançando, para começar agora no dia 18 de fevereiro, o projeto RCC na Minha Vida. E nós queremos apresentar o nosso testemunho de conversão a partir da renovação carismática católica. Eu me chamo Luiz Farias Torres, neste tempo estou na coordenação da renovação carismática no estado do Mato Grosso do Sul e gostaria de compartilhar com vocês a graça de, no ano de 1986, ter tido a possibilidade, a graça de conhecer a renovação carismática católica, mais precisamente no dia 15 de novembro de 86, quando, com a vida completamente destroçada, com o coração completamente partido, com a vida desorganizada e vivendo completamente longe de Deus, a personificação do Filho Pródigo, eu, pelas mãos do meu irmão José, tive a graça de chegar a um grupo de oração que ele estava iniciando numa cidadezinha do interior de Alagoas, às margens do Rio São Francisco. Ali, a partir da minha sobrinha, eu comecei a perceber que ainda havia possibilidade de encontrar paz na minha vida e que Jesus era essa paz, essa possibilidade. Me agarrei com todas as forças a essa possibilidade. Sabia que por mim mesmo, por minhas forças, não havia mais nenhuma razão ou nenhuma condição de sair da situação em que eu vivia. Uma vida completamente errada, desviada, mesmo tendo uma origem católica, minha mãe uma pessoa de muita oração, um irmão sacerdote, todos católicos, mas eu tinha enveredado por um caminho completamente diferente. Mesmo tendo sido seminarista, mesmo tendo um bom conhecimento da fé, mas eu me desvirtuei. E aí, no fundo do poço, literalmente vivendo a realidade do filho pródigo, fugindo de mim mesmo e de toda a situação que eu havia criado, eu cheguei à casa desse irmão e ele me levou pela mão para um grupo de oração. E ali eu comecei a ter de novo contato com Deus e reencontrar aquele amor que eu achei que um dia tinha conhecido, mas que não tinha conhecido, comecei a conhecer ali. Em 15 de novembro fiz a primeira experiência lá em Aracaju e a partir daí a minha vida começou a mudar. Segurei na mão de Deus e a renovação carismática católica me amparou, me acolheu, me ajudou a primeiro me desligar, me desfazer de tudo aquilo de errado que existia na minha vida e depois começar a construir. Quando a gente está no fundo do poço, primeiro a gente tem que sair do poço para depois começar a caminhar. E foi isso que a renovação carismática fez comigo. Me ajudou a sair do poço, me ajudou a ressuscitar, tirou a pedra que me sepultava pela pregação querigmática do amor de Deus e aí me ajudou depois a caminhar. Por graça de Deus, por providência de Deus, com esse propósito de mudança de vida,
Onde eu trabalhava, eu não tinha condição porque já tinha criado uma situação complicada. Eu vi que era preciso mudar de cidade, mudar de vida para que eu pudesse realmente viver uma vida diferente no amor e no propósito que eu havia feito no seminário de primeira experiência. O Senhor colocou pessoas, tocou no coração de pessoas e eu acabei sendo transferido em março de 1987 para Dourados, para aqui reconstruir a minha vida, reconquistar o amor de Deus e refazer a minha história. Então, graças a Deus e graças à Renovação Carismática Católica, hoje, 34 anos depois, nós estamos aqui, de alguma forma, servindo e testemunhando esse amor de Deus, que um dia, através da Renovação Carismática, chegou à minha vida e transformou a minha história. Que Deus abençoe, repetindo a frase do Santo Padre João Paulo II, vida longa aos carismáticos. Um abraço, Deus abençoe você. A paz de Jesus, meus irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael Simões, hoje participo do grupo de oração Sagrada Família de Nazaré, na cidade de Maracaju, paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui diocese de Dourados. Porém, a minha história com a Renovação Carismática Católica começou muito antes mesmo. Começou ainda com meu pai, podemos dizer assim. Quando, lá nos idos de 1970, eu não tenho certeza agora a precisão da data. Tenho isso anotado, mas a memória não está ajudando. Mas um dos primeiros grupos de oração no estado, se não o primeiro, nasceu em Miranda, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, onde o meu pai, Carmo, frequentava. Lá ele participou do grupo de oração. Quando ele mudou para Campo Grande, aí me encontrando, tendo o grupo de oração em Campo Grande, lá na nossa comunidade, Sagrado Coração de Jesus, paróquia Nossa Senhora das Graças. Até então ainda não era paróquia Nossa Senhora das Graças, ainda era a paróquia São João Bosco, mas depois ocorreu uma divisão territorial e então foi instaurada a paróquia Nossa Senhora das Graças. Ali teve o grupo, então tem, até hoje, um grupo de oração Sagrado Coração de Jesus, com pessoas maravilhosas, conduzindo ali, servindo, Chiquinha, Francisca Lima, Dona Argemira, grandes mulheres de Deus, grandes intercessoras, gigantes mesmo, e que conduziram aos trancos e barrancos do jeito que iam aprendendo, fazendo formação na Escola Paulo Apóstolo, ali na Associação Paulo Apóstolo, na APA, ainda com o saudoso tio Toninho. O tio Toninho foi algumas vezes também no grupo de oração, e outras grandes pessoas que serviram a Deus e ajudaram nessa formação da RCC dentro de Campo Grande, dentro do Mato Grosso do Sul. Bem, meu pai participando, eu acabei indo junto, me levava junto, mas ainda era criança, algumas coisas eu acabava não compreendendo muito, mas eu tenho muito claro na mente congressos. Eu não entendi ainda não tinha ainda noção se era diocesano, se era estadual, mas eu entendi aquele povo reunido, Então, tivemos grandes encontros no Moreninho, tivemos encontros no Guanandizão, em Campo Grande também. Era muita gente, era lindo de se ver.
aquela oração, aquele povo reunido. Foi um tempo de muita vivência mesmo com um povo carismático. Confesso que, infelizmente, eu não tenho nenhuma memória hoje das pregações, né? Mas eu tenho na mente, eu tenho a memória do povo. O povo de Deus ali sedento, as pessoas chegando cedinho ainda, principalmente no Moreninho. No Moreninho é o que eu mais tenho na memória. Mas enfim, ali Deus já começou a operar. Muitas graças aconteceram na minha vida por meio da Renovação Carismática Católica. Participei já então de grupo de jovens, ia ao grupo de oração, isso ainda criança, já adolescente, né? Até os meus 20 anos, onde era algo, assim, participava por participar, não era ainda profundo. Até que em 2005, o Senhor então me laçou de verdade. Foi o ano que eu adquiri esta Bíblia aqui. Já está surrada, bem surrada, mas foi a primeira Bíblia que eu comprei, e onde Deus falou comigo, porque eu entrei naquela questão, né, mas o que Deus quer de mim? E até que um dia Deus me respondeu. Daqui a pouco eu leio aqui. Mas então, em 2005, participei de um retiro, que era um retiro da comunidade Palavra que Salva. E ali eu tive um encontro muito forte mesmo com o Senhor. E eu vi muitas graças de Deus por meio da comunidade Palavra que Salva, do Osmair, da Yolanda. Mas aí depois eu fui entender que a comunidade existia, né, uma situação entre a comunidade e a Renovação Carismática e a comunidade. Cheguei a procurar a Tangra, que era na época a coordenadora diocesana da RCC. Fui entender, buscar compreender. Ouvia falar da coordenação estadual, mas eu não tinha noção do que acontecia, de como era a estrutura, né, de fato, da organização da RCC. Com o passar do tempo, claro, e com formação, né, fui compreendendo melhor. E fui me apaixonando, fui me encantando cada vez mais. Tive uma passagem também pela comunidade de Irmãos de Assis, onde pude aprofundar muito mais. E Deus foi me moldando, né, foi lapidando, foi mostrando para onde Ele queria me direcionar. Então, a palavra foi em 2008 que Deus falou comigo. Miqueias 6:8. Já te foi dito, ó homem, que convém o que o Senhor reclama de ti, que pratiques a justiça, que ames a bondade e que andes com humildade diante do teu Deus. E assim, claro, aprendendo, né? Fui andando, vim caminhando. Até que comecei a servir no Ministério de Comunicação Social na Diocese, né, em Campo Grande. Daqui a pouco, servindo no Ministério de Comunicação Social no Estado. Então, assumindo a comunicação no Estado. Meu primeiro ENF. Foi lindo, meu primeiro ENF. Ver aí sim milhares e milhares de carismáticos reunidos. E Deus foi me mostrando. Eu precisava apenas caminhar com humildade diante dele. Daqui mais um pouco, ele me coloca em uma situação em que eu jamais imaginei, jamais esperei. Foi uma coordenação estadual, presidência do Conselho Estadual. Fiquei 2 anos nessa missão, pedi para
não ser votado na segunda eleição, né, que poderia ser reeleito, mas pedi de fato para não ser votado. Eu entendia que era um tempo para outra pessoa. E aí então Deus me chamou para servir agora junto ao Conselho Nacional enquanto assessor para os projetos de arrecadação. Continuo na missão, firme e forte, graças a Deus, rezando pelo nosso povo e contando com a oração do nosso povo. É isso, minha gente. Deus faz grandes coisas mesmo, a gente nem imagina. E um guri que não entendia direito o que estava acontecendo lá atrás, hoje Deus colocou junto ao Conselho Nacional para aprender um pouco mais, para servir mais. Deus abençoe você. Que neste fim de semana de Duquesne, graças recaiam sobre cada um de nós e continuem recaindo por muitos e muitos e longos anos. Um forte abraço. Olá, queridos irmãos carismáticos. É uma alegria poder falar da renovação carismática. Na verdade, tudo que eu sou hoje, eu devo graça à renovação carismática. Eu vim para a igreja por causa da experiência que eu tive com a renovação carismática. Vou escrever rapidamente um pouquinho da minha experiência. Eu tive uma experiência com Jesus através da renovação carismática católica no ano de 1994. Já faz um bom tempo. E naquele retiro que eu participei, inclusive foi um retiro de carnaval, eu fui naquele retiro convidado por alguns jovens da renovação carismática. Eu participava de gangue, morava no Los Angeles, um bairro ainda hoje muito perigoso, onde as gangues dominavam lá. Mas no meio daquele momento que eu vivia, 2 jovens da renovação carismática, até hoje, a Maria do Carmo, me evangelizou e foi se aproximando de nós e ela me conseguiu levar no retiro. Primeiro foi um retiro no mês de novembro, um pouquinho antes do retiro de carnaval, me levou mais uns 4, 5 colegas da mesma turma. Porém, como fomos em bastante, aparentemente não aconteceu nada, mas ficou a semente no meu coração e ficou o desejo de ir nesse retiro de carnaval, que logo em fevereiro aconteceu. E lá, meu irmão, minha irmã, foi algo extraordinário. Eu que cheguei com o coração totalmente duro, com a mentalidade inteiramente mudando, não queria saber de Deus. E na verdade, eu digo que eu suportei os 3 dias. Cheguei na sexta-feira, totalmente fechado, parecia que era muito difícil, mas eu fiquei ali. Permaneci no sábado, vendo aquela alegria dos jovens, não entendia muito por que tanta alegria, porque eles não tinham experimentado esta graça. Mas, querido e querida, no domingo de manhã, Deus sempre age na simplicidade, e comigo Ele sempre trabalhou na simplicidade e através de Nossa Senhora. No domingo de manhã, me lembro como se fosse agora, um momento, uma dinâmica muito simples que o pregador realizava. Lembro-me que tinha a imagem de Nossa Senhora, tinha um telefone, e lá o pregador chamava as pessoas para ir falar com Deus. E na minha inocência eu achava que tinha alguém do lado de lá. E quando eu peguei naquele telefone, ai, irmão, que coisa extraordinária que aconteceu. Eu fui impactado por um poder que eu não imaginava. Algo tocou no meu coração e eu comecei a chorar. Eu não consegui falar mais nada. Eu passei o domingo, a parte da manhã, chorando, não entendia porque eu chorava tanto, mas foi algo extraordinário. Um milagre aconteceu na minha vida naquele dia. Amados, eu voltei para casa, ninguém falou nada para mim, ninguém falou que era pecado isso, que era pecado aquilo. Eu voltei para casa totalmente transformado. Aquilo, eu não tinha mais vontade de fazer aquilo que eu fazia, de ir para a noitada, de brigar, de arrumar confusão, de andar com a gurizada.
foi tirado do meu coração a partir desta experiência que eu tive no ano de 1994 através da renovação carismática. Falar da renovação carismática para mim é uma alegria muito grande, irmão. Por isso que eu amo a renovação carismática. Pode acontecer o que acontecer, ninguém me tira deste mover, porque aqui eu não estou por causa de homem, eu estou por causa de Jesus, que mudou a minha vida, que transformou minha mentalidade, que me fez um profissional, que me deu a oportunidade de estudar, que me deu uma família. A renovação carismática. Graças à renovação carismática, eu tive essa oportunidade. Muitos do meu tempo, faltaria dedo da minha mão, não tiveram essa oportunidade e tiveram a vida ceifada na flor da idade. Mas graças a Deus, a bondade do Senhor, eu tive essa experiência impactante e minha vida foi transformada. Amo este movimento. Trabalho por este movimento. Eu comento com a minha esposa, tudo que eu fizer para Deus e por este movimento é muito pouco por tudo que o Senhor me deu através deste movimento. Por isso, meu irmão e minha irmã, cuide deste movimento, cuide do seu ministério, zele por este movimento. Até aqui ele chegou. Daqui para frente, meu irmão, depende de mim, depende de você, de abraçar este movimento maravilhoso. Deus abençoe você, permaneça firme. Olá, meus irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu me chamo Valdecir, eu sou casado, sou pai de 2 filhos e estou atualmente na coordenação da Renovação Carismática Católica aqui da Arquidiocese de Campo Grande. E estou passando aqui também para dar o meu testemunho com relação à minha história com a Renovação Carismática Católica, com relação à minha experiência pessoal com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha história, meus queridos, começa há 20 anos atrás, mais precisamente no ano de 2001, tal qual foi proclamado na minha vida, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhes então uma espécie de línguas de fogo e se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra se cumpriu na minha vida há 20 anos atrás, conforme eu disse, no ano de 2001, mais precisamente na cidade de São Gabriel do Oeste, na casa de um irmão chamado Geleia, outro irmão que ministrava a palavra naquele dia num terço, uma oração simples, onde após o terço o irmão pega essa palavra e proclama ela para nós naquele dia. E naquele dia ele nos convida então a fazer a experiência. O nome me recordo muito bem, o Sebastião, para que nós pudéssemos fazer a experiência desta palavra. E ali então, um por um, o Sebastião pede para que vá ficando de joelhos e eles vão impondo as mãos e pedindo o derramamento do Espírito Santo. Eu nem sabia o que era isso, o que significava isso. E aí então também me coloquei de joelhos e com aquele dia, com o meu coração aberto, eu pedi para o Senhor que pudesse de fato cumprir essa palavra na minha vida. E conforme vai dizer o versículo 4, ficaram todos cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, eu me recordo como se fosse hoje aquilo que aconteceu na minha vida. As minhas mãos esquentavam e esfriavam. Eu comecei a suar, as lágrimas desceram, uma graça aconteceu na minha vida naquele dia. Por graça de Deus, essa palavra se cumpriu na minha vida, na minha história. E a partir daquele dia, me recordo, eu estava de joelhos, se ajoelhou mesmo, um prostituto, um homem, um jovem ainda, porque eu estava com 18 para 19 anos, um jovem ainda, se ajoelhou ali, um prostituto, um jovem estragado, e se levantou para a glória de Deus, um missionário. E já fazem 20 anos que, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu tenho levado o nome do Senhor, levado o grandiosíssimo nome de Deus, levado o batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo aonde eu tenho ido.
E quero dizer para vocês, foi o maior milagre que aconteceu na minha vida, na minha história, foi de fato ter conhecido Jesus, ter tido uma experiência com o Espírito Santo dentro da Renovação Carismática Católica. Então aquilo que o Senhor realizou lá em Duquesne, em 1967, dia 17 e 18 de 1967, Ele também realizou na minha vida, na minha história, há 20 anos atrás. E ainda hoje, nos dias de hoje, tem realizado na vida de tantos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo, através deste movimento que é uma corrente de graça para a igreja, chamado Renovação Carismática Católica. Então eu quero deixar aqui meu testemunho de amor, de carinho por esse movimento que Deus suscitou na igreja, por essa corrente de graça que Deus levantou no seio da Igreja Católica para levar o batismo no Espírito Santo aos 4 cantos do mundo. E para a glória de Deus, este ano que estamos vivendo, Atos 1, versículo 8, Deus está dando força para todos os carismáticos do Brasil e do mundo, para que possam levar o batismo no Espírito Santo até aonde o Senhor deseja levar. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que é da Renovação Carismática Católica e quer conhecer, fazer uma experiência com o Espírito Santo, venha para um dos nossos grupos de oração. E tenha absoluta certeza, da mesma maneira que Deus me encontrou num grupo de oração, também vai encontrar você e vai transformar a sua história, como também transformou a minha. Que Deus abençoe você, que nós possamos, com a graça de Deus, nos encontrar na Eucaristia, na Palavra e de um dos nossos grupos de oração espalhados por esse Brasil. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. A paz de Jesus. É com alegria que venho aqui expressar o meu primeiro momento, como conheci, como eu cheguei até na Renovação Carismática Católica. Não foi fácil. Então, há 31 anos atrás, 32 praticamente, né? Anos atrás, eu conheci a Renovação por meio da minha esposa, da qual ela participava. Às vezes ela me convidava, eu não queria saber porque achava muito estranho esse grupo de pessoas na igreja louvando, cantando, pulando, dançando e orando estranhamente. Então eu rejeitava isso tudo, eu não queria entender essas coisas. Mas Deus sabe como pescar os seus filhos. E Ele permitiu que eu ficasse doente, e por meio dessa doença, com muito esforço e sacrifício, primeiramente da minha família, em corrente de oração, enfim, dizendo que Jesus podia me curar, que lá no grupo de oração tantas pessoas eram curadas, restauradas, que isso poderia acontecer comigo também. Mas a minha dureza de coração não permitia essas coisas. E nessa enfermidade eu percebi que as coisas foram se agravando e piorando, e a família me pressionando para ir para a igreja, que eu seria curado. E uns falavam que teve uma profecia, era para você, e outros não sei o quê. Então virou uma pressão terrível para cima de mim, e eu não queria saber de forma nenhuma. E o mais engraçado é que Deus começou a trabalhar na minha vida, permitindo essa enfermidade. Essa enfermidade para mim me levou muitas vezes ao pânico, ao medo da morte. Eu já achava que eu estava com AIDS, porque foi na época em que a mídia anunciava que a AIDS caiu o cabelo, que emagrecia. Eu já estava bem magro, já sem cabelo, caiu sobrancelha, caiu bigode, caiu cabelo, tudo. E eu desesperado atrás de médicos, e algum amigo ensinava um remédio, outro ensinava outra, nódia de bananeira e não sei mais o que lá, enfim. Tudo eu usei e nada resolveu. Porque a minha enfermidade não era física, era espiritual. Acabei procurando um médico em Campo Grande, Dr. Günther Hans, e ele me atendeu no consultório até forçado, porque eu não agendei nada, cheguei lá, não queria, a secretária não queria que eu entrasse ali para ser atendido, mas certo custo ela resolveu ir lá e falar: doutor, tem um morto em pé aí dentro, quer falar com o senhor. Ele mandou entrar, eu entrei, ele mandou sentar na cadeira, eu sentei na cadeira, ele ficou me olhando por alguns instantes, e esse instante do médico martelava a minha cabeça.
E eu até materializei a voz do médico quando ele dizia: meu filho, você está com AIDS. E eu, desesperado, falei: doutor, tirei o boné, falei: doutor, não precisa dizer nada, o senhor está vendo. Ele ficou alguns momentos em silêncio me olhando, e ele, com uma voz bem firme e suave, disse para mim: meu filho, você precisa de Deus. Isso para mim foi um nocaute. Juntou com aquilo que a minha família me pressionava, que Jesus ia me curar na igreja, que eu precisava de Deus, eu não queria saber. Enfim, mesmo assim eu botei a resistência no coração e vim para casa com aquela resistência. Quando eu vou chegando em casa, minha mulher vem correndo ao meu encontro de braços abertos: amor, o que ele te falou? Eu falei: não falou nada. Falou que isso aqui é uma coisa normal, que é para mim fazer uns exercícios, tirar umas férias, enfim, etc. Eu não ia dizer para ela que ele falou que eu precisava de Deus de forma nenhuma, porque se eu falasse para ela que ele disse que eu precisava de Deus, o que ela ia falar para mim? Não te falei? Tá vendo? Então eu não queria ouvir isso aí. Ele deu uma desculpa. E eu ali, né, tudo isso, um determinado dia, em fevereiro de 1990, teve um encontro de carnaval no Colégio das Irmãs, das Freiras, e eles queriam me levar a todo custo. Eu não quis ir, falei: de forma nenhuma, não vou. Eles falaram: não. Eu falei: eu faço um compromisso com vocês, eu vou levar, vou buscar, trago, levo, então tá combinado. Aí eu levava cedinho, deixava elas lá, na hora do almoço eu ia pegar elas para levar para casa para o almoço. Então marcou 11 horas, eu chegava lá 11 horas e eu esperava 1 hora, meio-dia, 1 hora, e a pessoa não soltava para o almoço, e eu sentado lá fora no meio-fio, na calçada, ouvindo as pregações. Aquelas pregações entravam no meu coração e criavam um rebuliço com toda aquela pressão da família, do que o médico disse, da minha situação, da minha necessidade. Mesmo assim eu não cedi. Levava elas para casa. À noite em casa era briga na certa. Então, o jantar em casa, eu virei as panelas na mesa, eu esparramei tudo, eu não queria saber daquilo pela minha ignorância, enfim. Mas, quando foi no domingo, bateu algo no meu coração, deixei elas de manhã lá e fui para casa sozinho, isolado. Eu cheguei à conclusão de falar: meu Deus, eu preciso ir lá ver o que está acontecendo. Até então, não por necessidade, mas por ciúmes, porque eu tinha muito ciúme da minha mulher, muito, um ciúme progressivo, que não dá para falar aqui agora porque o tempo é curto, mas era uma doença progressiva, e eu por ciúmes fui lá ver de perto o que estava acontecendo, e me encabulava muito porque o portão era fechado com um cadeado, e nesta hora que eu resolvi ir lá, o portão estava aberto, eu entro para dentro, alguém vai lá e fecha o portão depois que eu entro. Eu me perturbei mais ainda com aquilo, mas eu não tinha mais alternativa. Eu já estava lá dentro e o portão fechado. Eu peguei ali, cheguei na porta, olhei para ali, eles estavam num momento de oração, nas famílias, com os casais, momento de reconciliação. E aquelas palavras, aquela música, já deu uma agulhada no meu coração. E a minha família me viram, já viram o meu encontro, vieram ao meu encontro ali chorando. Eu também já desci aquelas escadas chorando. E ali foi um encontro emocionante. Ali foi o meu primeiro momento do batismo no Espírito Santo. Ali foi o momento da graça. Ali foi o momento que eu mudei de opinião. Ali foi o momento que eu abri para o momento de Deus na minha vida. E esse momento é marcado até hoje, eu não esqueço. Ele aconteceu dia 25 de fevereiro, 5 horas da tarde de 1990. Aconteceu ali o meu batismo espiritual. A partir dali, a graça aconteceu na minha vida e eu não parei mais. Foi aí que começou na minha vida o meu contato com a renovação carismática católica. Ali que eu vi a graça de Deus, ali que eu vi a moção de Deus tocando em mim, tocando nas pessoas e conduzindo a renovação até hoje na sua santa igreja. Graças a Deus, louvado seja Deus. Vamos parar por aqui porque o tempo já esgotou, já está com 8 minutos. Eu louvo e agradeço a Deus por tudo que aconteceu na minha vida através da renovação carismática católica. Deus abençoa e
Deus derrama muitas graças na sua vida, você que está me ouvindo agora. Amém. Olá, irmãos, paz de Jesus, amor de Maria. Me chamo Wagner Toloni. Atualmente sou coordenador da RCC na Diocese de Santa Cruz de Corumbá. E estou aqui para falar um pouco das maravilhas da RCC na minha vida. Tenho 29 anos. Por grande parte da minha vida eu fui evangélico protestante. E a RCC me deu uma das melhores experiências que eu tive em Cristo. Uma experiência íntima, com amor e com a misericórdia do Pai. Em um certo retiro de carnaval, eu tive uma experiência ainda maior com Nossa Senhora. Eu lembro desse retiro como se fosse hoje, onde a irmã me falava: irmão, seu ministério é bonito, seu ministério pode ser ainda mais fecundo, mas se você abraçar a Nossa Senhora, se você se permitir viver essa experiência nos braços de Nossa Senhora. E hoje eu estou aqui. A RCC, além de mudar a minha vida, mudar a minha história, constrói uma história de verdadeiro amor na minha vida. Hoje eu sou casado, tenho filhas, e toda a minha história de família e de conversão se dá pelas experiências que tive na renovação carismática. O primeiro retiro de carnaval que teve na diocese eu não pude ir, e a minha esposa foi. No entanto, naquela época ela não era minha esposa. E ela fez uma grande experiência do amor de Deus. E quando ela voltou, naquela época, eu ficava me perguntando, mas o que aconteceu de diferente com ela? Ela está diferente, está com um brilho diferente, tem alguma coisa me chamando a atenção. E a partir daí, comecei a caminhada no grupo de oração, nos retiros de carnavais. Eu sou músico, sou saxofonista. E nos retiros de carnavais eu fui me desprendendo da vida de músico no retiro de carnaval, na época de carnaval. E ouvindo o testemunho do Sábado da Canção Nova, em um certo retiro de carnaval eu fiz essa experiência de entrega total ao Senhor, do meu ministério, daquilo que o Senhor tem me dado como dom, que é a música, como saxofonista, como tecladista, como clarinetista. E essa experiência de Deus, desse amor de Deus que eu tanto almejei na minha amiga, que então era minha esposa, seria minha esposa futuramente. E eu fui vivendo essa experiência de amor, essa experiência de misericórdia no Senhor. Então no retiro de carnaval, nos retiros de carnavais, melhor dizendo, o Senhor foi moldando meu coração, moldando o coração da minha futura esposa. E nesse meio termo de retiros de carnavais, retiros de formação e várias outras experiências de amor, porque o Senhor sempre nos toca de forma diferente. A gente pode fazer várias vezes o mesmo retiro, mas o Senhor sempre vai falar de forma diferente. E o Senhor foi moldando a minha casa, a casa do meu coração. E hoje eu estou aqui, feliz por fazer parte da renovação carismática católica. Feliz por fazer parte daqueles que amam Nossa Senhora, daqueles que consagram o seu ministério, daqueles que consagram a sua casa, daqueles que consagram tudo aquilo que tem ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus. E é por isso que eu vos digo, vale a pena fazer essa experiência de amor, vale a pena fazer essa experiência de misericórdia. Olha o que o Senhor fez comigo. E olha o que Ele pode fazer ainda mais por você. Ser RCC é mergulhar, é se aventurar no amor de Deus, sem pensar nas medidas, mas em Deus. A única coisa que a gente pode pensar e esperar é que tudo
de melhor Ele nos prepara. A gente pode não entender os caminhos que Ele nos enfia, mas sempre Ele terá o melhor para nós. E é por isso hoje que eu estou aqui dizendo: sou feliz e amo a Renovação Carismática Católica, porque foi a partir dela que eu aprendi a ser filho, ser pai, ser amigo, ser esposo e ser um cristão fiel. Um cristão que busca o amor diariamente, que busca a santidade e a conversão diariamente. E é assim que eu faço todos os dias. Eu consagro a RCC, consagro o meu ministério, consagro tudo. Sou feliz porque sou da Renovação Carismática. Sou feliz porque amo Maria. Um grande abraço a todos. Deus os abençoe. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Hoje eu venho partilhar um pouquinho da minha caminhada no movimento da Renovação Carismática Católica. Tudo iniciou na minha adolescência com a minha mãe, que participava do grupo de oração. Ela era do núcleo e junto com ela eu vinha para a igreja, sentava no banco e ficava dali observando e esperando que aquele momento de oração terminasse para que nós pudéssemos ir para casa. Então, jovem, participava dos retiros de jovens, dos encontros que eram promovidos aqui no salão da minha paróquia e gostava muito e me sentia muito bem participando. E já na minha vida adulta, depois desta trajetória acompanhando a minha mãe se afastou e eu dei continuidade, porque foi neste movimento que eu me encontrei, que eu me identifiquei através da presença do Espírito Santo de Deus. E já na minha vida adulta eu participava dos grupos de orações, mas vinha, sentava no banco e participava. A minha atuação mudou a partir do momento em que eu passei por uma experiência de um acidente. E naquele momento daquele acidente, lá na rodovia onde eu me encontrava, eu falei para o Senhor que se vida Ele me desse, eu queria servi-lo de todo o meu coração, aonde Ele me colocasse, aonde Ele me chamasse. E o Senhor me chamou dentro do movimento da Renovação Carismática Católica, depois de todo o período de recuperação que eu tive, após cirurgia, recuperação do acidente. Na primeira oportunidade, retornei à participação ao grupo de oração e depois de um período ali participando, o Senhor me chamou para servir no Ministério de Música. E eu passei a ingressar o ministério como serva da música. E de lá para cá, a minha experiência só veio somando na minha vida, na minha caminhada, essa experiência transformadora, edificadora com o Espírito Santo de Deus. E durante este período que eu passei após o acidente, várias palavras fizeram parte da minha vida e fazem até hoje. E uma das palavras que tocou muito forte no meu coração e toca até hoje é aquela palavra que está lá em Isaías 43, que diz assim: E agora eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. E naquele dia, naquela experiência do acidente, o Senhor me resgatou. O Senhor me chamou pelo nome. O Senhor disse: Andréia, és minha. E eu assumi o chamado da missão e eu assumi o compromisso da missão ali com o Senhor. Passei a servi-lo, como estava dizendo, no Ministério de Música. Após o Ministério de Música, eu fui convidada para a pregação. Depois da pregação, eu passei a coordenar o grupo de oração aqui da minha cidade. Por 2 mandatos, já coordenei o grupo de oração. E pregando e cantando, louvando ao Senhor, servindo na liturgia, servindo como ministra da palavra. Já servi como ministra da Eucaristia também. E de lá para cá, nunca mais eu deixei de servir o Senhor até hoje, graças a Deus, e não pretendo deixar de servir.
Independente da dificuldade, independente dos desafios e obstáculos, eu quero sempre encontrar forças no Espírito Santo para que eu possa servir o Senhor, que um dia me deu o dom da vida novamente, que um dia me chamou e me resgatou, que um dia me tirou da sombra da morte. Então eu sirvo esse Senhor até hoje. Hoje, atualmente, estou como coordenadora diocesana da Diocese de Coxim, aqui da minha diocese, coordenando 16 grupos de oração juntamente com os nossos coordenadores paroquiais, juntamente com os nossos coordenadores de ministérios diocesanos. Nós estamos nesta missão, esta missão que o Senhor nos confiou, esta missão que o Senhor colocou para nós nesse tempo que Ele preparou para nós. Então, o movimento da renovação carismática católica é a minha vida, é o meu caminho. Depois da Eucaristia, é onde eu encontro todo o sustento, toda a força para me manter de pé. Esse movimento trouxe para mim de volta a alegria, a certeza, a confiança de que em Cristo Jesus nós podemos dar passos firmes, de que em Cristo Jesus nós podemos buscar todos os nossos sonhos, todas as nossas realizações, porque o Senhor Ele está à frente, porque o Senhor Ele não nos desampara. Então foi nesse movimento, é nesse movimento que eu encontro todo o sentido da minha espiritualidade. Já tive em outros movimentos e outras pastorais, não desmereço o valor de nenhum. Todos são importantes para o crescimento da igreja, para a unidade, para que a evangelização aconteça. Mas eu fiz uma opção de continuar enganjada, de me doar dentro do movimento da renovação carismática católica, que é o movimento que eu me identifico, que é onde eu busco forças através do Espírito Santo de Deus. Então esse é um pedacinho do meu testemunho que começou lá na minha adolescência, 15 anos, 16 anos, e de lá para cá, nunca mais eu parei de participar. E na primeira oportunidade que eu tive, eu comecei a servir a esse Senhor, que um dia me deu a vida novamente, e que eu vou servi-lo, amá-lo, louvá-lo para sempre. Um abraço a todos os irmãos, e que neste dia que nós comemoramos o aniversário da renovação carismática católica no mundo, o Senhor possa abençoar este movimento lindo, maravilhoso, que tem resgatado milhares de vidas. A minha foi uma. Amém. Olá, queridos e amados irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos nós. Me chamo Simval Rodrigues, sou o coordenador diocesano da RCC, na Diocese de Naviraí. Uma grande graça poder participarmos desse movimento a qual Deus tem nos chamado, a qual o Espírito Santo suscitou em cada um de nós uma transformação de vida. Ainda mais nesse mês ao qual nós comemoramos a festa de aniversário da Renovação Carismática Católica. Amados irmãos, quero aqui partilhar com vocês um pouco da minha história, nesses alguns minutos aqui, sobre tudo aquilo que Deus fez na minha vida, através da unção, através do batismo no Espírito Santo. Todos nós conhecemos e sabemos dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que nós, como ser humano, queremos para nós. Mas, no ano de 1995, no grupo de oração São Pedro, ao qual eu participo até hoje, tive a experiência de ser batizado pelo poder do Espírito Santo, e aonde eu pude ver a transformação da minha vida. Amados irmãos, tudo aquilo que eu era antes, a partir daquele momento ao qual eu conheci a presença, a unção poderosa do Espírito Santo na minha vida, transformou toda a minha vida, a vida da minha família, porque naquele momento Deus me escolheu para ser canal de graça na vida dos meus irmãos. E olha que grandeza poder estar aqui hoje partilhando com cada um de vocês
essa experiência de ser servo da Renovação Carismática Católica. Não porque eu mereça, mas porque a misericórdia de Deus olhou no íntimo do meu coração e me chamou e me escolheu. Até agora, neste momento, eu quero partilhar com vocês aqui a palavra que está no Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 16, que vem nos dizer: Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Queridos e amados irmãos, é uma grande alegria em saber que, apesar de toda a nossa fraqueza, de toda a nossa fragilidade, Deus nos escolheu para ser canal de graça, e ainda mais no movimento que é a Renovação Carismática Católica. Como católico, como renovado que sou, eu glorifico e bendigo todos os dias a Deus, porque Ele me resgatou através da Renovação Carismática Católica e também me predestinou a ser esse servo, a qual hoje, com muita alegria no meu coração, glorifico a Deus. Olha até onde já chegamos. Hoje estamos na coordenação diocesana da Renovação Carismática Católica. Vemos isso uma grande graça, uma grande bênção de Deus e uma grande misericórdia dele por nos convidar, por nos confiar essa missão. Por que Deus nos confia essa missão? Porque quando nós recebemos a unção e o batismo do Espírito Santo lá no nosso grupo de oração, Deus toca no íntimo do nosso coração e nos prepara para uma missão a qual Ele nos confiou. Nisso, desde o nosso batismo lá na infância, mas ela vem renovando e vem confirmando esse chamado de nós sermos verdadeiramente anunciadores da palavra de Deus. E a Renovação Carismática Católica abriu as portas para mim como mensageiro de Deus, como anunciador da palavra de Deus, a qual eu senti essa presença viva e hoje, gravada dentro do meu coração, jamais eu esquecerei. Então, assim, diante dessa bondade de Deus, diante desse amor maior que Ele tem por mim, por você e por cada um de nós, a qual Ele nos confia essa missão, e neste momento de festa, neste momento de unção de Deus, dentro da Renovação Carismática Católica, nós não podíamos então deixar de festejar, de louvar e de bendizer a Deus, assim como aconteceu naquele tempo lá em Duquense, também aconteça todos os dias na nossa vida, nos nossos grupos de oração, porque a Renovação Carismática Católica é criada pelo Espírito Santo. É aquela que veio para fazer a renovação da vida das pessoas. E Deus tem contado comigo, com você e com cada um de nós. Por isso, falar da Renovação Carismática Católica é falar daquilo ao qual nós conhecemos, daquilo que nós amamos, daquilo que nós deixamos realmente sermos íntimos com Deus para reconhecer a sua presença viva no meio de nós. Queridos e amados irmãos, que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, possa abençoar a cada um de nós e derramar o seu amor, a sua unção sobre cada um dos seus filhos que se tornam canal de graça em meio à Renovação Carismática Católica. Que Deus possa assim abençoar, derramar graças e bênção sobre a missão de cada um de nós e que o Espírito Santo de Deus possa cada vez mais manifestar o seu poder na Renovação Carismática Católica. Deus abençoe a todos, um grande abraço, fique com Deus e viva a Renovação Carismática Católica. Irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria, que a força do Espírito Santo possa estar animando a cada um de vocês. Eu sou a Lourdes, moro na cidade de Três Lagoas, faço parte da Renovação Carismática Católica. Hoje estou como coordenadora da renovação da minha diocese de Três Lagoas. A nossa diocese é composta por 10 cidades
e esse período estou na coordenação. E eu queria partilhar com vocês a minha experiência de estar dentro desse movimento, como que eu conheci a Renovação Carismática Católica. Em breves palavras, quero colocar aqui para vocês. Foi em 1988, tive a graça, já era casada, tinha minha filha com 1 ano e pouco, minha filha mais velha. Eu tive a graça de ler o livro A Cruz e o Punhal. E aquele livro mexeu muito comigo, eu fiquei assim encantada, de ver a ação do Espírito Santo, na qual era expressa ali naquele livro. E o tempo foi passando, foram anos pela frente, passaram 8, 9 anos mais ou menos, minha filha já estava com 9 anos, em 1990, em abril de 1990, eu recebi, juntamente com meu esposo, um convite para estarmos participando do retiro de primeira experiência para casais da Renovação Carismática Católica. E era um final de semana do dia 20, 21 e 22 de abril de 1990. E para mim aquilo era uma loucura, de eu estar participando no retiro e participar de um retiro 3 dias fechado, com tanto trabalhos que eu tinha, minha filha com depressão aos 9 anos, quantas coisas dentro de mim, quanto cansaço, quantos conflitos interiores. Mas ali eu fui a convite de uma senhora que já fazia parte também, lembrando que nesse período estava morando na cidade de Aparecida Taboado, sou de Aparecida Taboado, e foi ali que nós fomos fazer essa experiência. E quando o pregador desse retiro foi o Agostini, ele veio do Rio de Janeiro juntamente com a sua esposa Lúcia, e ali ele anunciou, falou do amor de Deus, ele falou de Jesus, um Deus vivo, um Deus presente na nossa vida. E eu fiquei impactada de ver da forma, da intimidade que aquele homem, que aquele pregador, ele tinha com Jesus, a maneira que ele transmitia para nós esse Jesus vivo e o poder que esse Jesus tem na nossa vida, esse amor, ele conhecia a nossa essência, como se eu fosse a única pessoa para ele. E era de uma forma tão extraordinária que ele foi passando para nós, levando a essa experiência, cada um que ali estava, que foi impactante. E eu falo que, para a minha vida, ali em 1990, em abril daquele ano, foi um divisor na minha vida. Porque até então eu tinha muita sede, e eu buscava saciar minha sede em tantas seitas, em tantos lugares, e nunca imaginei que dentro da Igreja Católica o nosso Deus estava vivo, que nosso Deus poderia realizar grandes obras na minha vida, na minha família. E ali eu comecei a buscar cada vez mais, sair dali tão impactada, o Senhor conhecia assim, a minha história, Ele sabia a maneira que eu era, o jeito que eu era, que naquele encontro, a primeira coisa assim, que Ele fez naqueles 3 dias, em meio a tantas graças que eu recebi, mas uma que me marcou muito foi a cura da minha filha da depressão. Então, ela com 9 anos de idade. Ali eu só não ouvi falar desse Jesus que está vivo, como eu experimentei essa graça dele na minha família, na minha vida. E a partir daquele momento, meus irmãos, eu nunca mais deixei a renovação. E a renovação eu costumo dizer que ela é minha mãe, como se fosse minha mãe, porque ela tem me ensinado a amar a igreja, ela tem me ensinado a buscar as coisas do alto, ela tem me ensinado a ser uma pessoa melhor, ela tem me ensinado a viver a santidade, ela tem me ensinado a buscar cada vez mais essa intimidade com Jesus, assim como o Agostini me apresentou esse Jesus que está vivo de uma maneira tão extraordinária, eu tenho experimentado a cada dia da minha vida. Então a renovação carismática, essa corrente de graça dentro da nossa igreja é uma bênção. Para mim foi assim transformador. E hoje eu posso dizer, sou de uma família bem numerosa. Não só eu fui alcançada por essa graça através da renovação carismática, mas toda a minha família, todos os meus familiares hoje são pessoas renovadas, pessoas que buscam a Deus com essa convicção que somente Ele é tudo para nós. E eu falo, se eu tenho amor na igreja, se eu tenho amor nas coisas, busco as coisas do alto,
é porque eu aprendi com a Renovação Carismática Católica. E o Senhor, nesse tempo todo que eu tenho caminhado, já vai para 31 anos que eu faço parte da renovação, não é fácil. Temos enfrentado muitas lutas, muitas batalhas, muitas dificuldades, situações difíceis, familiares, todos os tipos de dificuldade. Mas o Senhor me concedeu uma graça muito grande da perseverança. Eu nunca abandonei, eu nunca saí do movimento, eu nunca afastei da igreja. E eu pretendo, eu busco, eu tenho pedido esta graça ao Senhor para que eu possa morrer dentro dessa igreja que eu tanto amo. Então é isso que eu queria partilhar com vocês. Eu louvo e bendigo a Deus pela Renovação Carismática Católica. Se você ainda não conhece, faça uma experiência. É transformador. Se pôde transformar minha vida, também vai transformar a sua. É isso que eu deixo para vocês. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos conduza cada vez mais. Louvado seja. Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Maico. Faço parte do grupo de oração Emanuel, da cidade de Miranda, da Diocese de Jardim, e atualmente estou aí na coordenação diocesana. E o meu primeiro encontro com o grupo de oração da Renovação Carismática Católica, eu tinha meus 14 para 15 anos, foi na cidade de Jucimeira, no estado do Mato Grosso, cidade onde eu cresci, né? Nasci praticamente ali. E dentro do grupo de oração Renascer, ali foi o meu primeiro contato. Sou fruto desse grupo de oração, na qual todas as vezes quando eu vou lá eu tenho o prazer de participar, de frequentar a igreja onde cresci, onde fiz minha catequese, onde fui batizado, crismado, recebi a primeira Eucaristia. E tenho muito carinho por essa paróquia, pelos padres, né? E pelo padre que o único dos irmãos que ainda está vivo, graças a Deus, dos 3 fundadores da paróquia. Paróquia Bom Jesus. E então assim foi uma experiência dentro do grupo de oração que eu passei dentre os meus 14 para 15 até os meus 17 anos, né, terminando ali meus estudos do ensino médio. Tive que ir embora, me mudei para o estado do Mato Grosso do Sul, me mudei para a cidade de Campo Grande, e aí comecei a estudar, trabalhar. E dentro desse período todo, né, esse processo de trabalhar, estudar, eu não tinha mais contato, não tinha mais tempo para grupo de oração. E trabalhava às vezes no final de semana, e no final de semana também não tinha grupo de oração. E com muito procura, muito, né, de procurar, saber como que era, quando tinha e onde tinha também, né, conforme também era a localização. Eu achei grupo de oração lá que começou a funcionar no final de semana, então no final de semana que eu não trabalhava, eu procurava ir, eu ia a este grupo de oração, porque quando Deus toca na gente, a primeira experiência que a gente tem de intimidade com o Senhor, uma intimidade mais profunda, né? A gente sente falta, parece que algo está faltando dentro de nós. E eu digo de uma forma assim espiritual, né? Pela identidade da renovação, tudo aquilo que a gente, né, vê, trabalha para o Senhor dentro desse processo. E daí, com muito tempo, participava, eu era participante, né, do grupo. Lá onde eu comecei a minha primeira experiência, eu lá comecei a participar do Ministério de Música, então fui servo no Ministério de Música, mas eu não tinha tanta experiência, não tinha formação, não recebi formação nesse processo. E aqui, onde eu moro hoje em Miranda, que já tem 10 anos, então desses 10 anos, 7 anos é dentro da Renovação Carismática Católica do Grupo de Oração Emanuel. Né? Então, nesse período, é um período que eu tive uma intimidade maior com o Senhor, de me entregar, de desejar, de servi-lo, de ter uma experiência mais profunda. Então, esse tempo de caminhada, tudo o que hoje, onde eu estou, é tudo fruto também
do meu processo lá atrás, na minha adolescência, né? Hoje, com meus 36 anos, então já são aí mais, vamos dizer, 15 anos, né, de processo, de uma experiência com o Senhor, de primeiro contato. Então, hoje eu só tenho que louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele é, tudo que Ele faz na minha vida, na vida dos irmãos e irmãs. A gente convive, a gente tem essa experiência. Então, tudo eu, dentro dessa graça de Deus, dessa corrente de graça, né? Pelas mãos de Deus, eu, Marco, particularmente, só agradeço ao Senhor de ver as graças e as maravilhas que acontecem dentro do grupo de oração, dentro de cada grupo de oração, dentro de um encontro, de um retiro, né? De encontro de formação, que tudo é para honra e glória do Senhor, tudo é para nosso serviço, tudo é para a gente se colocar à disposição dele. Então, hoje, eu, Marco, estou a serviço de Deus, como servo do Senhor, mesmo na minha pequenez, né? De onde o Senhor me tirou e onde o Senhor me colocou. Então, só tenho a louvar e agradecer a Deus por essa experiência e pelo grupo de oração, né? E pelo grupo de oração. Quantos de nós não somos frutos de um grupo de oração? Que possamos nos permanecer sempre firmes no Senhor, na graça do Espírito Santo e pela intercessão da Virgem Maria. Deus abençoe.